conosco e com nossos familiares, e momentos tão difíceis de perdas, de ressignificação da vida, da educação, mas eu vim para deixar uma mensagem positiva, né? Com essa poesia da Cora, dizer que, como disse Guimarães Rosa, a vida é um rasgar-se e emendar-se, e que a gente possa fazer do pedacinho do outro um pedacinho de nós, nem sempre, como a Cora disse, nem sempre tão feliz, nem sempre tão bonito, mas que a gente, esse rasgar e se emendar, nos tornamos mais pessoa, mais humanos, mais completos, e a vida é assim, né? Esse eterno rasgar se emendar, se vamos unir forças aqui hoje para continuar esse trabalho belíssimo que é da nossa profissão de educador, não deixando o sonho realmente da educação de qualidade morrer. Infelizmente, hoje não é o panorama que nós gostaríamos, mas é o panorama que se apresenta a todos nós. Muito obrigada, espero que tenham gostado aí do deleite com a nossa Cora, e passo aí a palavra para os meus coordenadores, já agradecendo desde já, Cris, Vanessa, Marco, Elvis, estão comigo lá na Unieb, eu sou a chefe da Unieb, mas sem esse grupo eu não seria, nem um terço do meu trabalho estaria aí tão belamente espalhado pelo DF. O nosso Recanto das Emas é reconhecido em todo o DF por conta da nossa Unieb, mas muito mais por conta do trabalho que vocês, professores, gestores, encabeçam dentro das escolas, no chão da escola, e trazem para o aluno, o nosso aluno tão carente, muitas vezes, uma luz no fundo do túnel. Um grande abraço, uma excelente reunião para todos nós. Obrigada, Dri. Um vídeo muito motivador, realmente, e desafiador por todo esse momento, né? Eu gostaria de dar alguns avisos antes, para que todos nós tenhamos uma ótima tarde. Eu vou pedir que todos deixem os microfones desligados para evitar a microfonia, e convido aí a todos a utilizar o chat para deixar os comentários, as dúvidas, os elogios. Dizer que esse encontro ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no canal da CRE Recanto das Emas, no YouTube. E aí agora, de acordo com a nossa organização, nós primeiro teremos a exposição da professora Elisângela, e em seguida o coordenador Marcos vai apresentar 4 blocos de perguntas e comentários que forem surgindo aí no chat para que a professora possa responder. A formação de hoje ela vai ao encontro das discussões iniciadas antes mesmo da proposta do tema de avaliação no dia letivo temático, e nós sabemos que a avaliação ela é um tema complexo e desafiador, sobretudo se a gente considera esse momento de ensino remoto. E aí, para nos ajudar com toda essa complexidade e fomentar as discussões coletivas nas escolas, nós temos a satisfação de apresentar a nossa convidada, a professora Elisângela Gomes Dias. Professora Elisângela, que é pedagoga, doutora em educação pela Universidade de Brasília, professora da rede pública desde 1998, atualmente é também professora formadora da EAP, assessora pedagógica do curso de Medicina do Centro Universitário Unieuro e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Organização do Trabalho Pedagógico e Avaliação, GEPA. Professora Elisângela, seja muito bem-vinda. Desde já, nosso agradecimento por aceitar o convite para essa formação. Obrigada, Cristiane. Obrigada, professora Adriana. Que deleite maravilhoso. Tão bom começar uma tarde assim, né? E que eu possa estar construindo, ajudando a colocar um pedacinho de tecido aí nesses retalhos da vida, em que vivemos um momento tão especial e único da nossa história, né? Estamos aprendendo coisas novas, lidando com uma situação e com um contexto inteiramente novo, e contaremos essa história, se Deus quiser, para os nossos filhos, para os nossos netos. Os professores de história irão contar a história, dizendo que fizeram parte dela, vivenciando. Não é algo que nós gostaríamos de estar vivendo, mas a gente vai precisar enxergar a crise, enxergar todo esse contexto com um novo olhar.
para tirar proveito e de que maneira que eu vou construindo essa minha concha de retalho com os tecidos que temos hoje, né? Então, eu quero agradecer, em nome do professor Marcos, da Adriana, da Cristiane, de toda a equipe da Regional do Recanto das Emas, dizer que para mim é uma alegria muito grande, eu aprendi muito com vocês, me lembro carinhosamente do professor Serginho, das formações que fiz, né, na escola, na gestão dele ainda, das contribuições, das colaborações, ver uma escola que foi lá para o Fantástico como o pior, né, o pior indicador, e e conseguir reverter e mudar a história da localidade, do contexto. Então, vocês fazem realmente um trabalho belíssimo, meus parabéns, né, aqui, afetuosos a cada um de vocês, tá bom? E eu queria só para a gente se organizar, o professor Marcos ou a Cristiane me dissesse quanto tempo eu tenho de disposição para abrir para esse bloco de perguntas, que a avaliação é algo que eu estudo já há algum tempo, né, então a gente vai conversando e a gente vai falando e eu acabo, às vezes, me empolgando. Então, qual é o horário da reunião, Cristiane? A gente pode estabelecer, professora, um horário limite, né, para todos os participantes aqui, até umas 4h30, até umas 16h30, já considerando a sua exposição e o bloco de perguntas também. Tá certo. Então, eu vou tentar fazer uma exposição condensada em torno de 40 minutos, para que a gente possa, né, de 40 a 45 minutos, porque é uma temática bem instigante, para que a gente possa abrir, então, para esse bloco de perguntas e respeitarmos aí o horário, né? Então, eu vou iniciar com vocês uma apresentação para guiar a minha fala, tá? E a gente pode ir conversando também durante esse processo, pelo chat, se vocês querem que eu comente alguma coisa, ou, se a gente preferir, a gente organiza esse momento de reflexão e abre para as perguntas ao final. Eu acho que acaba sendo um pouco mais produtivo para o tempo, né? Que às vezes uma questão que eu vou abordar mais à frente, ela já é trazida logo na inicial, e aí a gente faz esse momento de exposição e a gente depois organiza aí, e a Cristiane e o Marcos vão fazer a curadoria do chat, certo? Eu vou trabalhar com 2 telas aqui no Meet, para eu ficar um pouco mais livre, continuar acompanhando o chat de qualquer maneira durante esse tempo, e aí eu só quero, quando eu compartilhar a tela, tá? Que vocês me digam que se tá ok. Já conseguem ver? Já está aqui na tela, professora. Perfeito. Então, é isso, eu estudo a avaliação há algum tempo, sou professora da rede há 20 anos, né, tenho uma satisfação imensa de pertencer ao grupo de pesquisa em avaliação e organização do trabalho pedagógico, que é o GEPA. Nós temos, inclusive, um blog em que nós fazemos pequenas discussões e construímos pequenos textos reflexivos acerca das temáticas que envolvem especialmente a avaliação, neste momento e em todos os momentos da organização do trabalho pedagógico. Quem quiser acompanhar o blog do GEPA, fica aqui o convite, tá, para ter momentos de discussões lá conosco. Nós vamos, eu vou construir essa minha fala, um minutinho, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Ok. Opa, passei demais. Esse é o mapa da discussão de hoje, tá? Então, vou trazer rapidamente um contexto escolar nesse período de pandemia, o que a gente está falando de ensino remoto, quais são os desafios, vamos fazer uma leitura mais ampla, porque a gente vai fazer um exercício de enxergar o impacto do nosso trabalho pedagógico para a constituição do país, para a transformação da educação, para essa qualidade tão desejada pela educação, pelo processo educacional. Então, a gente vai se enxergar, e a gente se enxerga quando a gente observa que nós somos parte de um ecossistema bem amplo, tão amplo que nós acordamos, olhamos lá, né, em dezembro, as festas de janeiro, de dezembro, de início do ano, muitos fizeram aí as suas promessas, né, pularam as 3 ondas, e entre outras superstições, e viram que as profecias para o ano seriam um ano maravilhoso, um ano de superação, e a gente, de repente, olhou e falou assim, não, o que está acontecendo lá na China é lá, está muito longe da gente. Quando eu chegar aqui, já chegou a vacina, e não vai chegar. E, inclusive, fomos para o carnaval, e no carnaval, né, brincamos, pulamos,
cada um do seu jeito, cada um à sua moda, descansamos, e quando a gente dormiu e acordou, dia 12 de março no DF, a gente, como assim? Vamos ficar sem aula? Não, mas sem aula por 15 dias, as escolas se anteciparam. Férias de 15 dias. E a gente depois percebeu que não são 15 dias, e hoje nós percebemos que, né, não temos ainda nenhuma previsão específica em relação a isso. Então, a gente precisa se entender que nós vivemos em um ecossistema, em um mundo altamente globalizado, e quais os impactos que nós sofremos e quais são as revoluções emergentes. Então, a gente vai falar um pouco de quebra de paradigmas, da organização do trabalho pedagógico, a gente precisa entender como se aprende, como se ensina, como se aprende, para conhecer esse trabalho pedagógico, e aí a gente vai falar de estratégias de avaliação, né, trazendo o par dialético entre objetivo e avaliação, e lembrando que a avaliação me permite uma certa tomada de decisões. Então, quais são as tomadas de decisões que nos desafiam e que deverão, né, ser pensadas por nós a partir de agora? E a gente fala que eu estou falando para professores do ensino médio, né? E eu estou falando para professores de adolescentes, eu estou falando para professores que precisam enxergar que estão construindo uma nova etapa da vida, e que nessa etapa a gente constrói e a gente pensa a vida. Então, nós vamos falar um pouco também sobre projeto de vida e o papel do professor na construção desse papel, tá bom? Então, é isso, as escolas e as bibliotecas fechadas, professores e estudantes em casa, essa é a realidade que nós temos no Distrito Federal desde o dia 12 de março, é a realidade de milhões de estudantes no mundo inteiro, milhões de escolas, professores, em casa, né, e tendo que estudar de uma outra maneira, e tendo que estar junto mesmo, sem estar lado a lado. E os desafios são inúmeros, e aí eu vou trazer o contexto da educação brasileira, do panorama brasileiro, porque não dá para a gente trazer uma discussão tão ampla aqui, mas a gente fecha fazendo um foco mais com esse perfil e com esse mundo globalizado. Mas a educação escolar em tempos de pandemia, ela tem nos desafiado e ela tem revelado o conjunto de desigualdades sociais em que nós vivemos. Ela tem manifestado, inclusive, a falta de investimento na educação e que hoje é visível. O trabalho docente em tempo de pandemia tem se intensificado, eu tenho clareza disso, e a gente vai precisar, inclusive, discutir qual o nosso papel e quais são as nossas limitações. E os desafios, eles são para o trabalho docente, eles são para os gestores. Como que a gente faz? O mundo pode ficar parado, nós ficamos meses ainda meio sem entender o que fazer, mas a gente está aí diante de um cenário que essa vacina, na melhor expectativa, ela ainda vai chegar em junho do ano que vem. Então, nós vamos ter que viver e conviver com um novo normal. E essa juventude, nesse momento de pandemia do coronavírus, como tem se comportado, quais são os desafios, né, o que tem acontecido, como tem ocorrido a educação presencial. Então, vejam que nós poderíamos fazer uma discussão gigante, mas eu vou trazer aqui alguns tópicos só a título de contextualização inicial, tá? O risco de evasão escolar, ele está muito mais eminente, muito mais forte, e a gente sabe disso. A gente fala em prejuízos na aprendizagem, e muitas pesquisas já feitas e já divulgadas vêm falando nos inúmeros prejuízos das aprendizagens. Eu vi semana passada uma pesquisa que saiu pela Universidade de Harvard, que diz que assim, o prejuízo é maior do que mais de 3 meses de aprendizagem inteiros, como se a gente tivesse jogado fora. Mas isso me faz pensar, né, e discutir sobre uma outra perspectiva, porque embora não tenhamos mais alguns conceitos sistematizados, né, dentro da nossa memória, muitas coisas foram esquecidas, ou por falta de uso, o cérebro é inteligente, né, o nosso cérebro é muito inteligente, então ele vai lá e acomodou em outro lugar. Mas as aprendizagens que se apresentaram diante deste novo tempo. Então, eu acredito que nós estamos aprendendo, os estudantes estão aprendendo, mas as aprendizagens, elas são de uma outra ordem, que não é exatamente essa aprendizagem que a gente discute muito em relação aos aspectos cognitivos, né, que são tão sistematizados pela escola.
A questão não é nem estar de forma remota, porque isso é indiscutível nesse momento. Nós estamos em guerra pela vida, então nós não vamos discutir. Nós não estamos defendendo o ensino à distância em nenhuma etapa, né, e da forma como tem sido. A gente tem discutido, sim, sobre um novo normal, sobre um novo processo educativo, de que maneira que as tecnologias podem, né, nos auxiliar, que o que as pesquisas já apontavam antes da pandemia, o que a pandemia pode ter acelerado. A questão é que nós temos consciência que é mais seguro hoje estarmos com as escolas fechadas. E se nós temos essa clareza, o que a gente precisa discutir? É como aproveitar da melhor forma esse tempo, os nossos limites, né? E quais são os nossos limites? São inúmeros. Quando a gente olha para esses dados, eu não vou entrar em cada um deles, mas já está aí na tela, a gente percebe que 40% de todas as escolas municipais do Brasil não estão em ensino remoto. O que é o ensino remoto? Remoto é um ensino mediado por tecnologia, mas ele ocorre em tempo real. Então, é diferente de entregar um pacote de atividades que a criança, o estudante, o adolescente vai fazer em casa. Eu estou usando a tecnologia como eu estou fazendo com vocês agora. Nós estamos em um momento de formação remota, mas de cada 100 escolas, né, 40 não conseguem organizar o ensino remoto, por falta da condição básica, objetiva, que é o acesso a uma rede de internet, que é o acesso a um sistema de ensino, entre outras dificuldades que temos. E muitas estão, então, imprimindo, né, atividades, entregando para orientar, de alguma maneira, a continuidade desse processo educativo. Essa realidade do Brasil, quando a gente se compara o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo no mundo, a gente começa a perceber o quanto nós estamos atrasados. Então, eu estive participando de um seminário internacional, agora no mês de maio, e o professor Domingos Fernandes disse no seminário que Portugal, por exemplo, tem lidado muito bem com esse ensino nesse momento. Por quê? Porque o acesso, diferentemente do Brasil, ele é quase total para a população. Então, a gente está dizendo que, além de enfrentar uma crise sanitária de maior abrangência, né, além de viver essa pandemia, nós hoje temos que enfrentar as dificuldades estruturais que temos. E os dados do Brasil já não são animadores mesmo, eu não preciso dizer para vocês, né? Mas eu vou trazer aqui o resultado do último IBGE, do IBGE, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que revelou dados antes da pandemia. E aí eu olho para esses dados e penso, meu Deus, como será pós-pandemia? Daqui 2 anos, qual o resultado que nós vamos ter? A gente precisa pensar muito sobre isso, porque o ensino médio já tem um índice de evasão altíssimo. O índice de concluintes do ensino médio na idade correta não chega a 50%. Então, quando a gente para e pensa que o Brasil tem 11 milhões de analfabetos com mais de 15 anos, que nós temos 10 milhões de jovens na faixa etária dos 14 aos 29 anos que deixaram de ir para a escola, e esses estudantes, em sua grande maioria, são pretos ou pardos, né, voltando e mostrando as consequências de uma longa história de exploração e de escravagismo que nós temos e sofremos, revelam que as desigualdades sociais, elas vão aumentar ainda mais esse abismo. E o ensino médio, em particular, já sofre muito, porque esse jovem precisa trabalhar. Essa mulher, essa menina engravidou, porque a gente está falando da fase em que o nosso corpo fala, os hormônios aí estão aflorando o tempo inteiro. E diante de um novo desafio, que é de ser mãe, muitas, né, 23,8% deixam as escolas, e muitos não conseguem com isso concluir o ensino médio. Então, os nossos desafios são anteriores à pandemia. E o que a pandemia fez? Ela desvelou, né? Eu lembro quando eu recebi essa foto, meu filho tinha umas 2 semanas, foi logo no início da pandemia, e a gente ainda estava pensando como a gente ia organizar, e a escola do meu filho já rapidamente organizou, e eu estava naquele momento com o meu filho ali, com o espaço aqui no escritório, ali do meu lado, né, tendo todo o acesso ao ensino remoto, e aí eu olhei e falei assim, quantas crianças queriam estar, pelo menos na janela da minha casa? Então, isso mexe profundamente conosco. A pandemia, neste momento, ela trouxe coisas, assim, pontos positivos do Brasil, quando a gente pensa que, graças a Deus, que pelo menos temos o SUS.
um sistema único de saúde, que mesmo precário, com todas as dificuldades, ele é acessível a todos. E vamos imaginar que mesmo um país com um IDH altíssimo, como os Estados Unidos, hoje as pessoas sofrem por não ter, né? Por não ter um acesso, por não ter acesso à saúde. Então, a gente vive dilemas, nós vivemos contradições, e o que eu quero dizer de início, para finalizar essa minha introdução e entrar no ponto 2 lá da nossa discussão, do nosso mapa, vamos pensar da seguinte forma, professores: nós não vamos resolver todos esses problemas que o Brasil enfrenta, porque eles são problemas mais amplos. Todas essas dificuldades que se revelam, essa descontinuidade das políticas públicas, esse baixo investimento na educação, tem que nos alimentar e nos motivar a lutar, ser o Fundeb, a defender, né, a escola pública, de gestão pública, a defender um Estado forte, não um Estado mínimo. Então, nós temos que trabalhar essa nossa consciência crítica, essa nossa consciência política e esse nosso dever. Mas nós não vamos conseguir mesmo resolver todos os problemas e as mazelas da sociedade, porque elas são muito amplas e elas fogem à nossa competência. Então, toda a minha fala, a partir de agora, não é para dizer para o professor que ele é o responsável por tudo isso, mas é a gente pensar assim, como eu vou dar a minha parcela de contribuição? De que maneira que eu posso fazer melhor e diferente diante de todo esse cenário em que o meu estudante já tem, assim, uma condição, às vezes, muito desfavorável? Como eu posso fazer a diferença? Como a escola pode quebrar esse sistema? Como enxergar a escola como um espaço de transformação, tá? Dessa aprendizagem. E aí eu trago, né, aí eu vou para o segundo ponto lá daquele meu mapa, né, do meu mapa da discussão, em que eu digo assim: a introdução pode ser todo esse contexto, esse cenário da educação brasileira, em especial em função do Covid. Mas o que é a pandemia? A pandemia é uma crise, e é uma crise humanitária, né? E nós estamos vivendo em momento de crise, e nós crescemos, nós saímos, deixamos de ser homens da caverna, as mulheres da caverna, estamos aqui porque nós vivemos crises ao longo da nossa história. E eu não vou fazer uma recapitulação dessas crises, como elas marcaram, mas eu vou pensar na crise em que estamos vivendo hoje. Eu já preciso enxergar o amanhã, eu já preciso ter uma visão mais estratégica. Eu estou falando de estratégia de avaliação. Então, estratégia de avaliação é me antecipar. Eu preciso pensar não só no agora, mas pensar no amanhã. Eu preciso pensar que o estudante do primeiro ano pode ter um tratamento diferente do estudante do terceiro ano, porque o tempo não volta. Este tempo não volta. Eu posso dizer que o ano letivo vai encerrar lá em janeiro, em fevereiro, mas tempo é algo precioso, e tempo é algo que a gente não controla. Então, a gente está vendo paradigmas serem quebrados, e não adianta ficar na resistência. Essa fase já passou, essa fase foi do início da crise, né? E aí, no início da crise, teve universidades, por exemplo, que não fez nada, cancelou o semestre letivo, e aí aí começaram as discussões, as críticas para as universidades, inclusive, que não fecharam. Imagine um estudante que estava lá no último semestre de um determinado curso de graduação, precisando, inclusive, finalizar essa etapa para se inserir, tentar se inserir no mercado de trabalho. Olha o mercado de trabalho, por exemplo, para a área da saúde. Quantos estavam ávidos, inclusive, para já poder atuar e participar e contribuir e colaborar? E aí a universidade diz, eu vou fechar as portas por 6 meses. E agora ela já teve que rever esse paradigma, porque ela precisa abrir, porque a gente não sabe como vai ser e quando voltaremos a estar nesse novo normal, que é estarmos lado a lado. Então a gente está vendo que, assim, o que a história nos ensina? Que toda crise, ela chega para quebrar paradigmas. Então não adianta, a educação já mudou, e a educação vai mudar, e a educação que nós tínhamos até o ano de 2019, 2020 é um ano de marco, a gente vai precisar mudar. Então, a crise, ela desinstala pessoas, né, e ela pensa em soluções diferentes das tradicionais, porque a gente precisa se reinventar, inclusive para enfrentar e sobreviver na crise. Então, ela obriga uma aceleração da história, que a gente está vendo, inclusive, na área educacional, porque a crise é uma catalisadora, ela vai provocar mudanças, e como é que eu posso lidar com essas mudanças? E de que maneira que eu posso usar estrategicamente
a minha ação pedagógica para pensar sobre isso. E aí essas tirinhas se espalharam Brasil afora, né, esses memes. E aí, antes da pandemia, estava lá a professora no seu notebook, mas depois da pandemia, né, nós estamos aí sendo influenciadoras digitais, youtubers, cinegrafistas, diretores de arte, e aí por diante. O que significa, galera? Que nós nos reinventamos e que nós estamos aprendendo coisas novas. Olha, eu tenho 41 anos, sou jovem, né? Tenho 21 anos de secretaria, quase 22 anos, mas sou jovem. E fico pensando, na minha época, eu fiz o curso magistério ainda, aprendendo a usar o mimeógrafo, aprendendo a usar coisas... Na minha época não tinha essa possibilidade. Hoje eu estou fazendo um curso pela IAP aprendendo a gravar vídeos, né, para continuar avançando, para ser essa influenciadora digital, para compartilhar conhecimento, para trocar conhecimento e para estar atenta, porque se com 41 anos eu não me reinventar, o mercado de trabalho, a educação já não vai ter espaço para mim em tão pouco tempo. Então não importa se eu falto um ano para me aposentar, né, porque depois da aposentadoria, quantas coisas a gente ainda pode fazer? Quantas possibilidades nós temos para nos reinventar? Geralmente as pessoas aproveitam ali o primeiro, segundo ano da aposentadoria, depois elas querem, né, e são ainda muito ativas. Então a gente precisa, né, se reinventar e nós já estamos nos reinventando. Agora, é certo que enquanto não houver uma revolução social, tá, uma resolução social, essa pandemia, ela pode se transformar numa epidemia recorrente no nosso país. A gente precisa enxergar esses abismos, olhar o que está acontecendo com a educação pública brasileira hoje é algo que mexe profundamente comigo, que sou professora, como pesquisadora, olhar e pensar, meu Deus, nós somos um país com tantas riquezas naturais, com tantas possibilidades, vivemos crises, não só a crise da pandemia, mas hoje a gente ainda pega essa crise da pandemia, a gente ainda vive uma crise política, nós estamos tendo que lutar dia a dia para que a gente não perca direitos adquiridos, não só no campo do trabalho, mas em condições objetivas de trabalho para continuar oferecendo uma educação pública de qualidade. A exemplo disso, estávamos há poucos dias lutando e ainda estamos para defender a manutenção do Fundeb. Então, quando a gente olha todo esse abismo social, a gente pensa que essa crise precisa nos despertar para uma grande lição social. Qual é essa lição social? A solidariedade. E aí, independente da minha do meu credo religioso, da minha convicção de vida, é se colocar no lugar do outro, é o exercício pleno da empatia, porque a avaliação, ela está em todas as nossas ações. Então, vou começar a dizer que a gente precisa desenvolver uma estratégia avaliativa que é a sensibilidade, que é o se colocar no lugar do outro, é ouvir o outro, é exercer a nossa competência estética, é lembrar do compromisso social e ético que temos como professores e como professoras, e em pensar de que maneira que a escola pode servir de ponte entre esses mundos e esses diferentes Brasis em que temos e que convivem lado a lado. Eu acredito na escola não como não na manutenção desses status quo, mas eu acredito na escola como a única possibilidade, não, mas como uma grande e forte possibilidade de ponte, né, para que a gente possa enfrentar e mudar esse cenário brasileiro. Então, vou fechar o segundo ponto do meu mapa de discussão, dizendo que a crise revelou o quê? Que eu preciso agir, que eu preciso aprender, que eu preciso buscar novos caminhos, que eu não tenho verdades prontas e absolutas, que é mais tranquilo falar assim, não, eu não deveria, né? Não, o ensino não deveria estar assim, sim, mas nós não temos outra possibilidade, porque é inegável que nós estamos em luta pela vida, e nós precisamos continuar de alguma maneira, então nós precisamos agir, mas nós não defendemos e não vamos defender no estado mínimo, pelo contrário, mais do que tudo o SUS se mostrou necessário, mais do que em qualquer outro momento, o Estado nesse momento tem que agir de forma mais estratégica, para garantir condições e direitos públicos e subjetivos como cidadãos brasileiros, que é o direito à saúde, que é o direito também à educação. Então, nós temos que usar a crise
como momento de mudança, como catalisadora deste grande momento, como algo que vai trazer a efervescência ali na água no momento em que eu preciso pensar. E aí eu vou para o terceiro ponto lá da nossa discussão, do nosso mapa de discussão, em que eu trago assim, tá, e o que é avaliar, né? Não posso pensar a avaliação como um elemento apartado da organização do trabalho pedagógico. A avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico. E o processo avaliativo e o registro final, a consequência, né, desse meu ato avaliativo, ele vai gerar um registro, e esse registro vai gerar uma métrica, e essa métrica vai fazer com que alguns avancem e outros não, e quais as consequências disso tudo? Elas não foram resultado e fruto apenas do instrumento que eu utilizei. Então, quem pensou que eu ia trazer técnicas de estratégias para avaliação, né, pensou na ponta do iceberg. Só que eu não posso chegar aqui entendendo da concepção de avaliação, da forma de avaliar, como eu entendo o ato avaliativo, e trazer como se eu trouxesse soluções mágicas, até porque cada contexto vai ser muito diferente. Para pensar de forma mais estratégica, junto com vocês, para trazer procedimentos e instrumentos de avaliação, eu precisava estar bem lado a lado, entendendo cada cenário. Porque quando eu uso uma estratégia de avaliação, quando eu desenvolvo um processo avaliativo, eu estou, na verdade, né, trazendo algo daquilo como o ensino se estruturou. Então, a avaliação é consequência, mas ela também é direcionadora, inclusive, dessas concepções de aprendizagem. Então, o sujeito que nós queremos formar e quais as condições que temos para alcançar o que desejamos, que educação pretendemos, quais as concepções de educação que temos e que defendemos, mas quais as condições materiais e objetivas para efetivar esse projeto pedagógico de cada escola. Entende? A gente precisa compreender a avaliação como um todo. E o que se sobressai, o que eu vejo, o que eu visualizo é a ponta do iceberg. Então, essa é uma imagem, para mim, muito representativa do que é a avaliação dentro da dinâmica da organização do trabalho pedagógico. E aí, é uma questão de compreensão inicial. A avaliação, ela permeia toda essa organização. Eu avalio inicialmente para planejar. Então, fiz um planejamento como todos os anos, em fevereiro, tá? E começamos o ano como se a China estivesse muito longe da gente. Gente, com 30 dias, nós somos surpreendidos. E aquele planejamento já não serve mais. E aí eu preciso entender que o ponto de partida do meu aluno já não é mais o mesmo. E eu preciso, para continuar avançando, conhecer para planejar. E para conhecer, eu preciso avaliar. Então, a avaliação diagnóstica não ocorre só no início do ano. A cada nova etapa, dia a dia, eu vou estar avaliando e para definir quais são os objetivos de aprendizagem que eu tenho. Nessa lógica de conhecer para planejar. E quando eu executo essa avaliação, quando eu executo esse planejamento, eu preciso saber se ele está sustentado. Eu preciso saber se os objetivos estão sendo alcançados. Eu preciso saber se há essa possibilidade. Tá? Então, estados seguem na preparação, o Elvis colocou aqui a distância, mas mudanças necessárias na escola devido à pandemia, o distanciamento, pedem novos cronogramas, não só novos cronogramas. Pedem, Elvis, uma forma diferente de ensinar. Não adianta querer transpor a forma como eu ensinava para o remoto. Não serve, não tem condições. Então, por exemplo, eu tinha um curso na EAC para educação infantil, porque eu trabalho com educação infantil e com ensino superior, né? Com duas etapas bem distintas. E hoje eu estou nessa formação remota. Nós reorganizamos toda a aula. Nós, inclusive, reorganizamos o programa de curso, porque, estando de forma remota, à distância, nosso jeito de ensinar é outro. E a nossa formação tem que ser permanente, nós vamos aprender continuamente, assim como os alunos aprendem. E eu quero deixar claro que avaliar não se restringe a coletar dados. Isso é uma máxima, e aí eu trago uma tirinha para brincar com vocês. Olhem só, quando ele diz assim, essencial à vida de todos os seres vivos, e que começa com a letra A. Aí, certamente o pai, né, diz, como é que você conseguiu errar essa, Haroldo? Vamos lá, me diga. Aí ele olha, abaixa a cabeça e diz,
o pai fala, né, óbvio que é água, o que é que tu colocou na prova, menino? Aí ele olha para o pai, que está longe dele, e fala assim, eu coloquei amor. E aí a gente olha para essa resposta e diz, a resposta que o professor esperava era água, né? Mas a imaginação desse estudante e né, o universo, o que trouxe a ele, quem disse que amor não é essencial à vida de todos nós, todos os seres vivos? Então, a resposta pronta nem sempre ela será, né, a certa ou a errada. Então, perdas na aprendizagem, sim, formação de professores e falta de recursos vão exigir novas adaptações para este momento e para o momento que vem à frente. Eu concordo plenamente aqui com a colocação do Elvis. E trago a minha orientadora, que vem contribuindo muito no campo da avaliação, quando ela diz que a avaliação sozinha, gente, pouco promove as aprendizagens. O que importa não é o momento de avaliar e nem a forma como eu avaliei, mas é o que eu faço com essa informação. O que importa é o que acontece depois dela. E se eu falei que a gente avalia inicialmente para fazer um diagnóstico e para que esse diagnóstico possa servir como um ponto de partida para um novo planejamento, com o plano sendo executado, eu preciso avaliar continuamente. E eu preciso ter critérios para isso. Porque avaliar continuamente, que é o que a gente chama de avaliação formativa, é além da perspectiva temporal. Não é só coletar informações dia a dia, semanalmente, tá? É trazer o estudante para o centro desse processo como a principal referência. É enxergar e ter a sensibilidade e tratar diferente quem tem, inclusive, um contexto de aprendizagem e um estilo de aprendizagem diferente. E aí vocês vão me dizer, sim, mas ao final de tudo, a secretaria me exige fazer um balanço e trazer uma avaliação somativa, né? Colocar dentro de uma métrica de pontuação de 0 a 10 pontos e dizer se ele vai avançar ou não. Nós temos, sim, a avaliação somativa, que é carregada de normas, uma normativa que vai, inclusive, fazer comparações, eu vou comparar tanto os alunos quanto o resultado deles, a métrica estabelecida, eu vou ter que fazer isso. Mas a forma como eu faço, ela é da autonomia deste meu trabalho pedagógico. Então, a gente vai precisar entender, não são as estratégias só para avaliar, mas eu preciso mudar a forma de ensinar. Quando eu mudo a forma de ensinar, eu mudo, consequentemente, a forma de avaliar. E aí a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre isso. O Domingos Fernandes, ele traz muito a ideia que a gente vive na escola com essa pirâmide, né? Eu tenho o professor e o estudante, e eu tenho as tarefas que vão fazer a mediação desse processo entre o professor e entre o estudante. Mas as perguntas-chave para este momento são o que se aprende, como se aprende. Então, quais são as minhas possibilidades de mediações, mas o que eu vou fazer, o que eu vou trazer para essa aprendizagem? Se vocês quiserem transpor todo o currículo da escola organizado desde o inío do ano, vocês não vão conseguir. Então, eu preciso lembrar da pedagogia histórico-crítica, que é a realidade do nosso currículo em movimento, olhar para isso e dizer assim, o que é que vai ser fundamental? Então, a primeira coisa, eu vou deixar muito conteúdo de fora? Vou, mas conteúdo é meio. Eu preciso focar agora no que é essencial, quais são os objetivos de aprendizagem. Ah, mas o estudante tem o Enem não vai deixar nada para trás. Ah, mas o estudante do ensino médio vai fazer o vestibular. Ah, o estudante do ensino médio, o estudante do ensino médio, da escola pública, ele tem outras necessidades para além do vestibular. O vestibular é uma necessidade, é uma realidade? É. Então, como que eu vou trazer? Então, vamos começar a trabalhar de uma forma diferente? Vamos, então, trazer alguns momentos de sistematização, vamos aproveitar esse tempo para resolver questões, vamos direto ao ponto, vamos aumentar a quantidade de estratégias que a gente faz invertidas, né? Ele estuda previamente, ensaia, ele vem para aplicação do conhecimento comigo, porque a gente já não está com todo o horário estendido. E aí, o Sérgio pergunta, será que a discussão de uma dicotomia entre avaliação formal e formativa hoje está em segundo plano? Para mim, ela sempre esteve. Será que nosso desafio é alcançar ou resgatar o estudante frente ao risco da evasão escolar? É. Tá? Eu vou dizer para o Sérgio o seguinte, eu entendo que a avaliação formativa, ela é anterior, é uma concepção de avaliação. Então, eu entendo que
entender a realidade de cada um e se perguntar o que é melhor para esse estudante, será que uma reprovação na vida dele realmente nesse período vai ajudar? Né? Prendê-lo na escola por mais um ano, por mais 2 anos, vai realmente ajudá-lo? Ou vai aumentar aquele indicador lá de evasão e vai fazer com que ele nem termine o processo de escolarização? Então, eu não posso pensar assim, trazer todos e achar que a realidade de todos é participar de um vestibular. Essa não é a realidade de todos. E nós sabemos disso. Tá? E não significa que eu não vou, então, trazer um elemento competitivo porque eu não acredito que esse aluno vai poder estar, muitos poderão estar. A gente vai precisar criar percursos mais individualizados. A gente vai precisar trazer a avaliação formativa como sendo uma avaliação hipassitiva, trazendo o estudante como referência. E o meu balanço final, a consequência disso é o resultado da forma como eu conduzi toda a dinâmica e como todo o processo. E aí, se os professores ainda pensam que reprovar é prestar um serviço ao estudante, à sociedade, a gente realmente vai precisar mexer nas nossas convicções. E que bom que estamos em crise, porque a crise quebra paradigmas, lembram disso? Mas eu vou voltar fechando essa discussão com vocês, tá certo? As tarefas mudaram. Então, se você está usando o Meet, por exemplo, para se comunicar com o seu aluno, você tem um pacote de recursos educacionais que você pode fazer uso. Então, você organiza, por exemplo, uma discussão, né, pelo Padlet, trazendo um mural com vários conceitos acerca de um aspecto. Naquele momento, você está observando o seu estudante. Essa pode ser uma estratégia, inclusive, para ele produzir um conhecimento, compartilhar esse conhecimento e você observar isso para avaliação. Tá? Eu vou organizar um questionário, mas agora usando, né, o Google Formulário. Que ótimo! O feedback que antes demorava 2 semanas para acontecer, você já coloca o gabarito disponível. E o aluno consegue fazer, e ele já consegue verificar o que ele acertou, o que ele errou. Mas se você dá nota para tudo, ele vai muitas vezes esperar o bom aluno da turma fazer, passar o gabarito e fazer depois. Então, a gente precisa tirar o peso da nota, a gente precisa, nesse momento, usar uma avaliação muito mais estratégica e a serviço dessas aprendizagens. Se eu vou gerar uma métrica ao final, é direito do estudante saber quais são as minhas medidas, em que momento ele está sendo avaliado ou não. Mas faça um combinado, você não precisa avaliar tudo o tempo inteiro, senão a gente avalia mais do que a gente ensina. Então, em que momento que eu estou usando, entendendo que o erro faz parte da minha aprendizagem, entende? Se possível, eu gostaria que abordasse estratégias de autoavaliação. Essa é uma estratégia, Marcelo. Você, por exemplo, faz um questionário com 10 questões, com 20 questões, e aí você usa um jogo gamificado, de repente. Você usa um Kahoot, você usa um quiz, ou você usa lá um Google Formulário mesmo, ou outros instrumentos que estão aí disponíveis. Naquele momento, o estudante vê e você diz para ele, olha, qual era a resposta esperada? Quando ele te envia o formulário, e ele pode observar essa resposta, né? Ele consegue se autoavaliar. Aí no encontro seguinte, ou naquele mesmo momento, eu vou corrigir coletivamente. Aí eu vou entrar lá no formulário, e aí não me importa quem ficou em primeiro lugar, ou quem ficou em segundo, ou quem ficou em terceiro. Não é o aspecto competitivo da gamificação e nem do jogo, mas é o olhar sobre cada sujeito, tá? E fazer com que eles percebam. Mas para isso, para fazer processo de autoavaliação, eu preciso ter projeto de vida. Para trazer uma estratégia que sirva como autoavaliação, eu preciso mudar a lógica da organização do meu trabalho pedagógico. E a avaliação formativa, ela vai auxiliar a somativa quando você acompanha a evolução. Né? Aí eu tenho intérpretes de livros considerando as dificuldades de escrita e de leitura que não são percebidas pelos professores regentes. Aí se nós estamos falando de exclusão, aí a gente tem uma exclusão e um gap ainda maior e muito grande quando a gente trabalha com a própria, quando a gente pensa, inclusive, na criança com deficiência, no estudante que tem alguma deficiência, tá? Esse estudante precisaria ter uma rede de apoio muito mais fortalecida, e nem sempre esse estudante tem essa rede de apoio. E aí isso, gente, volta e a gente, né, observa que as nossas condições objetivas de aprendizagem, elas não são as mesmas. Nós temos recursos, tá?
temos uma participação mínima de alunos acessando, eu tenho certeza disso. Muitos não conseguem. O jovem de hoje é conectado. Não, muitos não têm essa conexão tão precisa para assistir aulas. Muitos têm um smartphone pequenininho e estão tentando se reinventar com isso. As nossas dificuldades são enormes. O feedback produtivo é aquele que acontece o mais rápido possível, Lilian. Então, se eu tenho uma atividade, enquanto mais rápido for o meu retorno, mais efetivo vai ser aquele feedback para aquela aprendizagem. Mas aí as condições mudam de escola para escola e de família para família. Quem está no ensino remoto tem possibilidades muito mais amplas de quem está só recebendo, passando na escola para pegar a lista de tarefas e atividades impressas, né? O ensino remoto proporciona uma forma de interação. Fora o ensino remoto, isso é mais complicado. Aí eu tenho que receber, eu tenho que devolver. O que a gente pode estar fazendo? Se reinventando, produzindo, né, algum paradigma mais que derrubado, o jovem está em informação, ele é conectado, Francisco, mas o que os números vêm mostrando é que essa conexão não chega na qualidade que nós desejaríamos para todas as famílias e para todas as casas. E a gente não pode achar que essa é uma verdade absoluta, porque, infelizmente, hoje tem estudantes que têm um WhatsApp, às vezes, uma rede social, né, limitada ou gratuita pela operadora, mas já não consegue acessar outros pacotes. O estar conectado nem sempre é ter acesso a uma informação de valor e de qualidade, entende? Então, a natureza dessa tarefa, né, e o que ela vai me trazer, inclusive, de produto final, vai precisar de um olhar muito mais ampliado sobre a própria dinâmica dessa organização. Então, ele não é conectado àquilo que é necessário para a sua formação de qualidade. Isso tem acontecido. Os nossos jovens estão conectados a uma informação que muitas vezes não agrega valor. Eles estão cooptados por um universo e por um mundo, né, pelo mar, eles são inseridos em um grande oceano, não é mais nem mar, de informações, e muitas vezes aquilo que os atrai, aquilo que nos dá prazer, nem sempre é aquilo que agrega valor. E por isso que eu preciso falar com vocês de projeto de vida. Aí eu vou voltar nessas discussões daqui um pouco, tá? O conceito de aprendizagem, galera, é outro. Aquela história de que eu acho que a aprendizagem, né, é a capacidade de reproduzir aquela informação recebida, isso não é aprendizagem, entende? Eu posso não ter uma série de conceitos voltados, né, esperados para os alunos de hoje. Se eu falar para vocês, quantas coisas nós estudamos no ensino médio e nós não usamos e não sabemos, entende? Então, a aprendizagem é a capacidade de aprender a renovar esse conhecimento. A aprendizagem que a escola tem que proporcionar é justamente a capacidade de fazer com que esse jovem se conecte a uma informação que tenha valor, que possa trazer habilidades ao longo da sua vida que façam com que estes ciclos frequentes e contínuos, né, sejam modificados. Então, eu preciso aprender a ter autonomia, a pesquisar, eu preciso encontrar uma nova forma de resolver uma demanda que se apresenta para hoje. Aí eu trago o Leandro Carnal quando diz, educação é a capacidade de dizer respostas novas a problemas que às vezes não existem. Quantas coisas nós estamos tendo que resolver hoje que não existiam na nossa geração, né? Então, é isso, é a capacidade de perguntar, não é a capacidade de responder. A educação, ela precisa ser permanente, não só na vida do professor, ela precisa ser permanente na vida deste jovem. E é por isso que a melhor estratégia, as estratégias avaliativas, elas precisam estar conectadas com os projetos de vida. Eu não estou trazendo o jargão da reforma do novo ensino médio, mas independente das questões adversas, políticas, né, e de todo o contexto que é amplo, e que se a gente fosse discutir, a gente ficaria aqui
né, muitas horas, e o meu tempo já está aí se esgotando em termos de sistematização, mas que bom que a gente já está aqui, né, estando conectado, vendo algumas coisas. A gente precisa mesmo, como a Adaí diz, entender de acessibilidade, de condição de estudo em casa, porque hoje milhões de crianças estão passando fome. Né? Os conflitos em casa, eles estão mais intensos. As famílias com poucas condições financeiras e afetadas pela crise estão enfrentando outros problemas de saúde que não são só o Covid. A gente tem um adoecimento do nosso jovem muito maior do que nós tínhamos na nossa época. Nós estamos lidando com problemas de saúde mental e nós estamos lidando com outras violências. O número de crianças violentadas aumentou significativamente. Aumentou em torno de 32% o número de crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica. O caso da semana passada, uma criança grávida aos 10 anos de idade, estuprada pelo tio, né, desde os 6 anos, se tornou muito mais intenso com essa criança horas e horas dentro de casa com esse tio. Entende? Então, muitas coisas estão acontecendo, mas a gente vai precisar tirar um pouco desse peso das nossas costas, porque nós não vamos dar conta de chegar e acompanhar a tudo. E a escola não tem condições de dar todas as respostas. A gente vai precisar se aproximar do nosso estudante, conhecer um pouco mais dessa realidade, para desenvolver a sensibilidade do nosso olhar. Agora, eu sou sensível quando eu entendo que o conceito de educação mudou. E mudou antes da crise. O que a Covid, né, o que nós estamos vivendo agora é um impulsionamento de algo que já tinha mudado, e não mudou por conta do Covid. A gente precisa agora verificar que o paradigma estava quebrado bem antes disso. Então, olha só aqui que as pesquisas, essa pesquisa foi de 2011. Em 2011, a gente já sabia que a geração do nosso estudante são esses nativos digitais, digitalmente alfabetizados, conectados, né? Agora, em que eu estou conectado e qual a minha possibilidade de conexão? É o que eu preciso pensar quando a gente vive num país com tantas e enormes desigualdades sociais como o Brasil. Agora, essa geração é uma geração de estudantes que gostam de experimentar. O meu filho tem 6 anos de idade, ele construiu um Padlet na aula, junto com a professora, e ele aprendeu rapidamente. Ela disponibiliza um link no chat, ele entra no link, joga o jogo e volta para a aula. Ele tem 6 anos, ele me ensina, às vezes, como fazer algumas coisas, entende? O de 11, então, me dá aula, né? Eles preferem coisas que importam, eles são mais visuais e são mais sinestésicos, e nós vamos precisar acompanhar. O aluno que me motiva a ser um professor melhor não é aquele que segue todo o padrão, que está sentado na cadeira da frente, que faz todas as atividades e que é muito bonitinho e ganha nota na prova. O que me faz ser um professor melhor é aquele que fica mascando chiclete no fundão da sala quando eu estou conversando, quando eu estou falando, é aquele que está me dizendo, olha, eu sou de outra geração e você não percebeu isso ainda. Eu preciso olhar para esses estudantes e pensar, eles necessitam de engajamento e de experiência, e eles já são uma geração orientados para resultados. E aí a gente vai falar assim, aí a gente vai se curvar a isso? Não é se curvar a isso, é entender quem é esse estudante. Se eu não entendo quem é esse estudante, eu não mudo, não é a minha forma de avaliar, mas eu também não mudo a minha forma de ensinar. Então, esse autor, em 2011, ele já vinha dizendo que nós tínhamos novas demandas, que a gente precisava trabalhar, sim, a dimensão objetiva, mas sem desconsiderar a dimensão subjetiva. Esse boom de hormônio que eu tenho desses meninos na adolescência, no ensino médio, eu preciso entender que emoção e afeto, emoção e cognição se constituem uma unidade, eles não se separam nunca. Como é que eu vou estimular essa autonomia, esse conhecimento que gera e precisa agregar valor? E esse autor já vinha dizendo, olha, a gente precisa aprender de forma colaborativa, porque o mundo é globalizado. Eu não tenho que incentivar competições e gerar competições, porque o meu foco é que ele passe no vestibular, e o vestibular não tem vaga para todo mundo. Eu preciso pensar para além do vestibular, entende? A escola pública trabalha com estudantes que têm outras necessidades. E eu não estou dizendo que a gente não possa trabalhar
tá? A escola é a ponta do iceberg? É, mas ela pode servir de ponte, Valícia, para que a gente possa fazer esse processo de transformação. Eu concordo que a família é a base, é a estrutura, que sem essas condições a gente não consegue, mas se a gente enxergar só o meio, né, o copo meio vazio, como é que eu faço para cumprir o papel de uma escola transformadora? Na prática, o isolamento social na sociedade, na satélite, não existe mesmo, porque dentro de uma casa pequena, a gente não consegue estar isolado, tá? Então, por isso que nós estamos com 100 milhões de infectados e com muitas mortes, porque nós não temos condições nem de seguir essas recomendações como fiquem todos em casa. As crianças não estão, agora estar na escola é aumentar ainda mais esse fluxo. Então, como eu disse no início, as respostas a tudo a gente não tem, não vai ter mesmo. Nós vamos precisar encontrar uma contrarregulação. Eu vou pensar em estratégias que me façam fazer diferente do que eu fazia. Agora, nem eu e nem ninguém vai ter a resposta para tudo. A estratégia, ela vai mudar muito, porque ela precisa estar conectada à realidade de cada estudante. Mas quando eu digo que essas demandas são anteriores à pandemia, eu me fundamento dizendo, olha aí, as pesquisas já nos diziam isso há algum tempo, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a UNESCO trazendo em 2017 a importância de um currículo diferente, baseado no uso de tecnologias da informação e da comunicação, que pudesse, inclusive, explorar essas tecnologias de forma mais efetivas. Por que que a Google Education se apresenta como uma condição possível hoje para a Secretaria de Educação? Porque ela disponibiliza o acesso porque ela quer difundir essa linguagem. Há interesses por trás disso? Há muitos interesses por trás disso, mas é uma realidade, eles se prepararam para esse mundo, eles se prepararam para essa pandemia como em muitos outros lugares, e o mundo já vinha dizendo que a gente tinha que encontrar um novo design para o currículo que fazemos. Então, olhem, aquele currículo de fevereiro, ele não vai funcionar agora. Aquela forma que eu avaliava em fevereiro, como eu pensei, não vai funcionar agora, tá? Não se preocupem que, eu estou passando uma prova, e aí? Aí ele pode acessar a internet, perguntar para quem está do lado, ele pode colar estando do lado, na sala de aula. É por isso que a gente vai precisar, e aí eu vou encaminhando para um aspecto mais já final da minha fala, só para mostrar que, assim, quando a gente fala do uso de tecnologias, a gente está falando de ensino híbrido, mas o ensino híbrido, ele é para além, tá, de uso da tecnologia. Usar estratégias metodológicas diferentes, como muitos países do mundo já fazem, já é um ensino hibridizado, né? E a questão do ensino híbrido, ele tem diferentes formatos, e depois eu posso socializar esses modelos para vocês pensarem sobre eles e pensar qual modelo que nós estamos tendo condições de usar agora. Não é o foco dessa minha reunião, né, desse nosso ponto. Mas fechando o terceiro bloco para partir para o último, porque eu preciso ainda, embora a gente já está dialogando via chat, mas eu quero ir para o bloco de pergunta com vocês, é pensar assim, olha, quais estratégias avaliativas são significativas? E aí seria, assim, bem legal a reunião, se eu trouxesse e falasse, vamos fazer um quiz, vamos fazer um Mentimeter, né? Olha, eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode criar um formulário, né? Muitos, vocês já aprenderam tantas coisas, eu podia estar aqui correndo o risco de falar para doutores nessas novas estratégias. Então, já há uma série de lives organizadas pelo pessoal do material didático, da EAP, que vão nos ajudar a entender. Então, eu acho que está na hora de trazer um plus a mais. Veja, a estratégia é você que vai escolher. Não sou eu que vou aqui, né, chegar no Recanto das Emas e olha, a estratégia avaliativa. Estratégia avaliativa depende da forma como você está ensinando. Como é que eu vou te dizer qual a estratégia mais significativa para você avaliar? Eu preciso trazer uma discussão ampla com vocês. Eu preciso lembrar que a estratégia significativa é aquela que não é centrada mais só em você. Eu preciso trazer esse estudante, porque ele é um nativo digital. Ele precisa participar, inclusive, da construção dessa estratégia, tá? Meu filho de 11 anos disse para a professora dele, sabe, professora, eu não entendo por que você faz prova.
Eu não entendo. É tão legal quando você faz o exercício e você já abre, e eu aprendi a fazer, inclusive, isso com ele, né? Você faz o exercício e a gente vê o que a gente errou, porque na hora o que eu errei, eu já não erro mais. Então, para que a prova? E aí a professora é mesma, então, mas é porque a prova, né? A escola exige um resultado final. A escola exige uma métrica, entende? Mas a escola tem uma autonomia gigante, inclusive nesse momento, para fazer diferente. A secretaria deu diretrizes gerais, normativas, porque compete o registro desse processo. Mas eu preciso pensar na forma como eu avalio. Mas a forma como eu avalio, ela tem que estar conectada com a forma como eu estou mediando o processo de ensino. Se eu estou só entregando folhinha de papel com atividade para casa, sem estar possibilitando a interação, eu estou com o meu ensino totalmente comprometido. E aí eu vou precisar realmente avaliar por mera participação, sabe? E pensar nessa possibilidade de resgatar esse estudante um ano anterior, fazer um registro daquilo que foi possível. Só um minutinho, gente, que tem um bebê aqui querendo falar comigo. Ele me perguntou por que eu falei do irmão dele e não falei dele de 6 anos. Olha só, aí ele escutou e veio aqui, mãe, eu vi você falando do Heitor, mas por que você não fala do Enzo, né? E aí eu já falei dele, tá bom? Essa é vida real, né, professores? Né, professoras? Essa é o nosso novo normal. Mas assim, eu vou voltar e vou dizer o seguinte, o que é mais importante para esse momento é diminuir a tensão, é diminuir a quantidade de conteúdos, é pensar no que é realmente significativo para ser mediado. A gente não vai dar conta e a gente precisa entender isso. E a gente vai precisar fazer um tratamento diferente com os estudantes, tá? Com cada um deles. Eu sei que quem está no 3º ano do ensino médio, eu falo assim, meu Deus, o ano não vai voltar, e o ano deles vai terminar em janeiro. Então, se a escola puder abraçar de uma forma diferente e atrás desse menino do 3º ano, porque ele não vai estar conosco, porque o tempo não volta, façam isso. Tá? A gente vai precisar, inclusive, ir direto ao ponto, focar naquilo que é importante, mas eu preciso compreender essa escala. Eu preciso compreender, tá? Como é que eu vou trabalhar e fundamentar? Então, quando eu trabalho assim, uma taxonomia, eu tenho uma classificação cognitiva, para eu conseguir criar algo, para eu conseguir avaliar alguma coisa, para eu conseguir analisar algo, eu preciso lembrar de algo, entender algo e aplicar algo. Então, existe uma construção lógica. Se hoje você identifica que um conceito importante que ele precisa ser adquirido, ele precisava ter como sustentação, numa aprendizagem, né, de entendimento anterior, eu vou precisar retomar e resgatar. Porque senão eu vou cobrar algo que eu não consigo sistematizar do meu estudante. De que maneira se tornar o que eu ensino não só mais atrativo, mas o que é essencial para este momento. A gente fala, o Saviani fala isso desde a década de 80, a escola precisa deixar de ser conteudista. Paulo Freire já vinha dizendo, a gente precisa aprender a pesquisar e a trabalhar com o que é relevante para o sujeito. Nunca foi tão importante pensar na aprendizagem e na forma como essa aprendizagem acontece. Eu não vou explorar isso aqui, seria para um outro momento para a gente falar da construção de um instrumento avaliativo, mas eu preciso lembrar que a capacidade de analisar algo, avaliar alguma coisa e criar algo, ela é uma aprendizagem que mobiliza a solução de problemas. Então, é o que eu preciso para avaliação. Eu vou avaliar de forma mais integrada. E qual é a estratégia, então, Elisângela? Para mim, é uma estratégia de trabalho mais conjunto e coletivo. Eu preciso trabalhar não numa prova multidisciplinar que cada um manda a sua pergunta e o aluno tem que ver aquele tanto de conceito tudo numa prova só. Eu preciso construir problemáticas com os estudantes e pedir que eles resolvam esses problemas que já precisam mobilizar o conhecimento de mais de uma área. E que conhecimento que eu mobilizo? Não pode ser somente o factual, né?
Eu preciso, sim, ter fatos que precisam ser entendidos e combinados, conceitos aprendidos, preciso. Mas eu preciso fazer com que esse conhecimento, que esse conceito seja de alguma maneira conectado ao outro. Então, não é só o fato em si, mas é a constituição do próprio conceito. E aí eu preciso agregar, no mínimo, conhecimento procedimental. Eu preciso estimular o uso desse conhecimento de uma forma integrada, tá? Até porque o que a gente deseja é que o ensino já pudesse trazer conhecimentos mais integrados, mais interdisciplinares, que a gente chama de conhecimento, que o Bloom chamou de conhecimentos metacognitivos. Então, que conhecimentos eu preciso sistematizar na minha área, né? E que é importante para um trabalho conjunto com outras áreas. Então, mudar a forma de trabalhar, deixar de trabalhar em caixinhas e nos perceber, no mínimo, como áreas de conhecimento, já é uma mudança significativa. E aí eu posso melhorar a minha avaliação, porque eu diminuo a quantidade de tarefas, eu diminuo, consequentemente, a quantidade de processos avaliativos criados, porque eu enxergo a minha disciplina, a minha área de conhecimento, o meu umbigo, mas o estudante recebe demanda, às vezes, de 10 professores. Olha como isso é muito. Então, está mais do que na hora da gente trabalhar como eles trabalham, de forma colaborativa, de forma conjunta. Se a gente não ressignificar o nosso trabalho, a gente não consegue ressignificar as nossas estratégias de avaliação. E aí eu preciso lembrar das rubricas da avaliação. Ela é sistemática, ela é formal. Portanto, eu preciso saber quais são os objetivos essenciais. Quando eu vou avaliar, eu avalio aquilo que eu objetivei ensinar. E o estudante tem que saber, inclusive, a forma como ele será avaliado e o que eu estou considerando. Mas eu preciso dar um valor muito maior à autoavaliação. Eu preciso mobilizar e falar assim, cara, você está distante de mim. O seu projeto de vida, o seu futuro não depende só de mim, né? Como é que eu posso fazer? Como é que você vai poder enfrentar esse mundo? Como é que você vai poder enfrentar todas essas dificuldades? Eu preciso ser mais do que professor de matemática, de história, de geografia, de arte, biologia, de inglês. Eu preciso ser uma professora que projete, que diga assim para ele, você tem um mundo mais amplo do que o que te cerca hoje. Eu preciso criar pontes, eu preciso usar o meu tempo com o meu estudante para que ele acredite na possibilidade de mudança. E eu só mudo quando eu gero uma ação. Né? Não é ter eu nem posso ser uma pessoa altamente positiva e nem altamente negativa, eu preciso encontrar um equilíbrio. Eu preciso fazer uma crítica, tá? Porque tem hora que o avião está caindo, e não adianta eu pensar assim, olha, eu vou pensar positivamente, vou mentalizar, o avião não vai cair, não vai cair, não vai cair. Não, o avião está caindo. E se ele está caindo, eu vou pensar, pronto, já morri. Não, eu preciso pensar assim, tá, o avião está caindo, será que tem paraquedas para todo mundo? Meu Deus, né? O que eu posso fazer? Então, naquele momento, se me resta uma esperança de vida, um fio de vida, eu preciso pensar de forma mais estratégica, tá? E eu preciso lembrar que dentro da palavra avaliação tem a palavra ação. Eu preciso entender qual é o meu objetivo de aprendizagem. O bom professor é aquele que guia a aprendizagem, é aquele que orienta a aprendizagem, não é aquele que dá todos os conceitos. Mas eu preciso ter clareza. Olha, fulano, o que você quer? Cara, eu quero fazer um curso veterinário, eu vou precisar fazer um vestibular porque eu não tenho dinheiro para pagar, não. Então, vamos lá. Né? O que você vai precisar? Quantos pontos você vai precisar no Enem? Eu preciso fazer essas discussões com eles, entende? Eu preciso resgatar esses sonhos e eu preciso encontrar caminhos para mobilizar a construção dessa chegada, apresentar novas possibilidades. Que esforço que eu tenho que fazer para alcançar aquilo que eu desejo? O pior é quando eu olho para um estudante e diz assim, que desejo que eu tenho? E às vezes o estudante já perdeu, inclusive, o desejo de continuar, porque ele se sente incapaz. Meu sobrinho diz assim, tia, eu quero ser um youtuber. Ele é extremamente tímido, ele fica muito tempo dentro do quarto, a gente tem conversado muito com ele, e aí minha cunhada, muito preocupada, Elis, conversa com ele, etc. E aí eu vou batendo papo, vou conversando, vou jogando, e aí, o que você quer ser? Um youtuber? Eu falei, ótimo, então para ser um youtuber, o que você precisa? Sai de dentro do quarto.
conversar com pessoas, tá? Você precisa aprender a falar melhor. Então, o que você vai fazer, então? E aí, eu construí com ele um canvas, um mapa com ele, tá? Em que eu quero ser um youtuber. E a mãe, pelo amor de Deus, como é que o menino quer ser um youtuber? Não interessa, de repente o sonho dele mude, entende? Mas eu preciso usar aquele desejo inicial. E aí eu peguei uma folha 2, levei para o quarto com ele, canetinha, recortei, colei, e a gente criou. Ele está saindo do quarto, ele está conversando, ele aprendeu a gravar pequenos vídeos, entende? Ele encontrou um mecanismo para se mobilizar, para superar determinadas limitações. Isso tem 2 semanas. No domingo, a mãe dele me falou, muito obrigada, como ele está diferente. Mas é porque não adianta ela ficar o tempo todo, você está doido, você não vai ser um youtuber de jeito nenhum, você precisa sair desse quadro, você tem que estudar, você tem que fazer isso. Não posso, eu preciso olhar para esse estudante, eu preciso olhar para ele, entender, ele está construindo a identidade dele naquele momento, entende? Então, eu vou passar algumas coisas, vou voltar a isso depois. Avaliação gera ação, tem que gerar compromisso com essas aprendizagens. Eu tenho um depoimento que depois eu deixo para vocês, do Bernardo, de uma pesquisa que saiu agora, 17 anos, que ele diz, cara, eu estou fazendo prova em casa, né? E eu podia muito bem usar a internet, mas se eu fizer isso, ninguém vai fazer a prova do vestibular por mim. Então, eu acho que é trazer essa discussão, entende? Não é estudar para nota, não é estudar para passar de ano. Eu preciso trazer, né? Eu preciso pensar em como lidar com a rota, em como lidar com o tempo. Tempo não volta. Tempo não se recupera. Tempo é algo que eu preciso mobilizar. Eu estou trabalhando, eu estou aqui fazendo uma discussão de avaliação para professores do ensino médio. Eu preciso entender quem é esse meu estudante. Eu preciso pensar que a estratégia de avaliação vai ser boa se ela mobilizar a ação desse estudante para alcançar um determinado objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha rota? Não vai ser dada pelo professor, pela professora Cristiane, pelo Elvis, pelo Jefferson, pela Francisca, pela Maria Cláudia, pela Cristiana, entende? Essa rota eu posso ajudá-lo a construir, tá? Mas esse tempo, ele não vai voltar. Então, como se aproximar? Eu falei, inclusive, para um amigo professor, se você puder ficar 40 minutos com seu aluno de forma remota, use 20 minutos falando de sonhos, use 20 minutos falando de rotas, use 20 minutos olhando e escutando como ele está. E os outros 20 minutos você sistematiza conteúdo. Porque nós estamos num momento em que nós precisamos nos dar as mãos, em que a melhor estratégia é aquela que eu olho e digo assim, olha, o tempo está passando, e como é que eu vou enfrentar? Então, a gente vai precisar trabalhar os projetos de vidas com esses meninos. Quem eles são, quais são os seus valores, o que eu quero. Olha que bacana se a escola abraçar um projeto de vida. E aí, inclusive, dar valor a isso. Ele vai construir, isso vai ser grande parte da nota dele, desse bimestre, para todo mundo. Entende? Essa é uma estratégia de avaliação que, para mim, ela se tornaria muito mais efetiva, porque ela potencializaria as demais. Quando o estudante consegue enxergar quem ele é e o que ele quer, ele consegue dar um passo à frente. Agora, medo, todos nós temos, e o medo é importante. Sem medo, né, e medo é um instinto, inclusive, primitivo, a gente não sobreviveria. Tem uma doença que dá em alguns bebês, em que eles não sentem dor. E o fato de não sentir dor, né, faz com que eles não chorem e faz com que a mãe e o pai, o cuidador, não perceba que ele está doente. E essas crianças, por conta de não, pelo problema de não sentir dor, pela deficiência de não sentir dor, morrem muito precocemente. Então, para crescer dói. Meu filho tem 11 anos e já acordou com muitas dores no corpo. Eu digo para ele, é a dor do crescimento, porque crescer dói, né? Agora, a dor, ela nos impulsiona a fazer diferente. Então, quais são os meus afetos? Quais são os meus medos? E eu preciso pensar em algo. E se eu faço isso coletivamente, isso é mais do que a estratégia de avaliação focada para português, para matemática, para história e geografia. Eu vou construir itinerários formativos diferentes. A escola de ensino médio não pode ser a mesma. Eu não posso transpor o que eu fazia
né, para o ensino remoto. Porque, na verdade, a gente já está falando que a escola de ensino médio tem que se reinventar há muito tempo. Quando a gente trabalha com os itinerários formativos, com os projetos de vida, isso é muito além. Hoje eu recebo alunos né, de uma classe alta, que vem com o sonho da medicina, e eu faço um trabalho pedagógico com eles. Eu acho ótimo quando o médico fala assim para mim, olha, você tem que conversar com a Elis, porque eu acho que você não vai ser médico se você não conversar com a Elis, não. Eles falam para os alunos, né? Porque é impressionante como muitos estão chegando doentes, adoecidos, por conta do sonho do vestibular, do curso que mais tem uma competitividade, que é a medicina, e muitos estavam vivendo sonhos que não eram deles. O sonho não era dele, o sonho era do pai, o sonho era da mãe, o sonho era do tio, né? E aí eu tenho um menino que há 1 ano e meio atrás, desistiu do curso. E aí a mãe foi lá, porque ele desistiu do curso, depois de uma conversa comigo. Eu digo, eu não faço ninguém chegar aqui nem sair daqui. Mas eu trouxe para o seu filho, ele fez um semestre, trancou o curso, e ele está descobrindo quem ele é. E ele disse para mim, professor, o que eu quero na vida é ser músico. E eu disse, o que te impede, meu filho, de ser músico? Você pode ser médico e músico? Eu posso, mas não era isso que eu queria. Eu falei, então vai se descobrir. Vá pensar no que você quer, entende? Eu não falei para ele tranque o curso ou cancele o curso, eu fiz uma discussão de vida, porque não adianta também ter ali uma pessoa totalmente frustrada. E aí ele me mandou uma mensagem semana passada, professor, acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou conseguir conciliar a música com a medicina, tenho visto muito, eu falei, ótimo, volte. Ele vai voltar com outro desejo de aprender. Ele vai voltar com outro pé dentro da universidade, entende? Se aquele desejo é dele ou não é dele, não me interessa naquele momento. Mas eu preciso olhar. Essa é a melhor estratégia de avaliação. É quando você parte do sonho, daquilo que você quer. Agora, cuidado, na escola pública, a gente tem crianças que perderam sonhos. Ou que não conseguem enxergar para além da janela. Entende? Então, eu preciso mostrar outras possibilidades e outras janelas. Daí a importância do professor na rota da vida, na gestão estratégica do tempo. Que nós possamos trazer uma inquietação produtiva. O que eu posso fazer e o que eu vou fazer mais e melhor? Não para ser um tarefeiro, entende? A história do tarefeiro está ficando para trás. Gente, o mundo já está falando que das 30 profissões mais influentes do mundo, 15 delas vão desaparecer em 5 anos. Então, esse menino hoje, porque quer ter um curso X, Y, Z, uns chegam na faculdade, eu vou ser pediatra, tá, professora? Tá bom, espere a coisa que, por enquanto, você tem que ser médico generalista. Pediatriz vai pensar isso daqui a 5 anos. Você chegou agora, já quer ser cirurgião, ou já quer ser cardio... Não. Agora você precisa aprender o que é essencial. Daqui 5 anos, o mercado de trabalho não vai precisar de muitos pediatras, mas certamente vai precisar de muitos geriatras. Entende? Porque a curva está mudando. Então, inclusive, o mundo mudou. Aquele desejo, o meu desejo hoje, ele vai ser ressignificado. A professora que eu queria ser para ontem já não é a mesma para amanhã. Como eu aprendi para... Gente, vocês não têm noção, que eu fiquei uns 4 dias para fazer essa apresentação aqui para vocês, porque tinha muito tempo que eu não falava com a galera de ensino médio. Aí eu tô com uma linguagem muito assim para a educação infantil, ou muito lá na educação superior, que eu falo de profissionalismo, de outras coisas. E aí eu voltei e falei, caramba, eu vou falar para professores de ensino médio, que para mim são os professores mais desafiadores e os mais competentes do mundo, porque lidar com adolescentes que vivem uma vida um turbilhão tão grande, não é fácil. Então, eu quero já parabenizar cada um de vocês por esse desafio. Já não é o público que eu me identifico, embora trabalhe muito com eles, mas já numa outra etapa, entende? Mas convivo com filho, convivo com sobrinhos, convivo com adolescentes, estudo, né, desenvolvimento humano, e sei que a gente precisa trabalhar efetivamente naquilo que é essencial, tá? E aí a ideia de não procrastinar, de falar para eles, não dá para deixar para depois, não dá para esperar pós-pandemia passar, e a gente vai pensar, não, eu preciso pensar na pós-pandemia hoje, tá? Eu preciso lidar com o ano letivo que está em vigência agora. Como eu vou fazer? Não deixar para depois. Essa história de que depois eu termino, se você identifica um estudante assim, tem que fazer um trabalho efetivo com ele, tá? Isso paralisa, isso imobiliza. Resgatar o que nos preenche,
pôr na mala o que nos faz humanos. É a melhor estratégia para pensar o processo avaliativo hoje. É pensar assim, a melhor estratégia de avaliação é aquela que atende aos objetivos de aprendizagem. E quais são os objetivos para a minha turma? Não podem ser os mesmos para todos. Mas eu tenho um projeto de escola. Então, o que a escola tem que fazer? Eu não vou esquecer nunca que a escola, ela vai buscar ser a ponte que vai fazer essa passagem, a ponte que vai proporcionar a possibilidade de mudança. A minha vida mudou, a minha história de vida é inspiradora para muitas mulheres, para muitas crianças. E aí, se eu fosse contar a minha história, eu ia gastar mais meia hora, então não vou falar sobre isso. Mas a história de muitos de vocês também é inspiradora, assim como a minha é. E nós mudamos a nossa história, a da nossa geração e a das pessoas que estão em nossa volta. Então, essa imagem, para mim, que é de imigrantes, né, que estão aí atravessando um oceano, ou de um lugar para o outro, se movimentando, e aí carregam os filhos dentro de mala. E eu fiquei pensando, gente, que momento estamos vivendo? Este momento, né? O que nós vamos pôr na mala? Como é que eu vou me aproximar do meu aluno? Mas não é para sistematizar só o conhecimento de matemática, é para ajudá-lo a servir, né, a fazer com que ele projete, a participar da construção da rota do seu projeto de vida. E aí eu vou fechando essa discussão, desculpem o horário, dizendo para vocês que o bom professor, que o professor mediano, ele conta. O bom professor, ele explica. O professor superior, ele não só conta como explica, mas ele demonstra como fazer. Mas o professor da vida é aquele que inspira. Então, se hoje eu pudesse dizer assim, qual a melhor estratégia, né, para avaliar o meu aluno hoje? Eu diria para vocês que vocês pudessem pensar nos projetos de vida dos seus estudantes. Se eu voltar a alguns slides anteriores, eu vou dizer para vocês que o Conselho Nacional de Educação recomenda a reprovação de alunos em 2020. E eu, na verdade, digo para vocês que reprovar aluno é uma estratégia das mais inertes, porque o Brasil é o país que mais, um dos países do mundo que mais reprova. Se reprovação fosse realmente sinônimo de qualidade, o Brasil tinha que estar com um outro patamar, e nós não estamos. Eu não vejo sentido, eu não vejo lógica na reprovação agora. Agora, eu vejo um desafio muito grande para a escola. Uma escola que vai ter que gerenciar um novo currículo, e um currículo para 2020, outro para 2021, outro para 2022, porque a gente vai precisar acompanhar essas rotas. Esse aluno que perdeu um ano, ele vai ter um movimento na escola. O que perdeu 2 vai ter outro movimento. O que perdeu 3, né? Já está indo embora da escola, porque janeiro tem que ir embora. E aí, você vai impedir que ele vá embora da escola? Será mesmo? Então, vamos usar esse final de ano para ajudar esse menino a construir um projeto de vida. Se o projeto de vida dele for passar no vestibular, etc., ajude. Faça listas e listas de exercícios, de atividades, né? E empodere, e diga que ele é capaz e que ele pode fazer. E impulsione. Mas se o projeto de vida dele for vencer as dificuldades que hoje se apresentam com a pandemia, estenda a mão e também faça com que esse sonho se torne possível, se torne real. Então é isso, o meu muitíssimo obrigada pelo convite e por essa tarde bem gostosa com vocês, com mais de 100 pessoas. Muito obrigada. Professora Elisângela, tudo bem? Me escuta, professora, é o Marcos. Escuto sim, Marcos. Professora, olha só, parabéns aí pela habilidade, né, em conseguir fazer a sua explanação e, ao mesmo tempo, ir respondendo os questionamentos dos colegas. Mas algumas perguntas ficaram em aberto por conta do chat, né? Aí, se você subindo muito rápido. Mas se você puder dar uma explanaçãozinha aqui, tem alguns comentários também que eu quero fazer também. A professora Maria Cláudia, ela perguntou lá no chat como fazer avaliação formativa com tantos ausentes. Nós, na verdade, assim, eu tenho como avaliar quem eu não estou conseguindo alcançar? Não tenho. Eu tenho como avaliar se eu não estou conseguindo ter feedback do próprio estudante? Não tenho. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou trazer essa demanda para a escola.
tá? Eu tenho que parar de enxergar a minha área de conhecimento, a minha disciplina, a minha matéria. Eu preciso fortalecer o coletivo dessa escola, né, para ontem. Essa é a estratégia número 1 para ajudar na avaliação formativa. Eu vou precisar fazer os registros desse estudante que eu não consegui alcançar, tá? Mas eu posso, inclusive, pensar e propor atividades para esse estudante que conseguir retornar só no período presencial. E a gente não sabe se vai acontecer daqui 30 dias ou se não vai acontecer esse ano. Mas eu posso, por exemplo, deixar essa nota em aberto, mesmo que seja no final de bimestre, em janeiro. Como que eu posso fazer? Eu posso ser inteligente, eu posso organizar o meu projeto pedagógico da escola dizendo que o estudante não alcançado, ele vai no retorno para uma turma de integração. E eu posso trabalhar com um projeto integrado focado em quem perdeu, em quem não foi alcançado nesse período. Porque eu não posso responsabilizar e dizer assim, olha, você não veio porque você não quis, por isso, não posso. Nós não temos essa condição hoje de dizer. Nós não temos a dimensão do sofrimento e das necessidades, dificuldades que cada estudante está tendo, tá? Mesmo aquele que aparentemente é o rebelde, essa rebeldia tem uma base, e ela tem uma base ampla e que muitas vezes não é alcançada por nós. Então, essa avaliação, ela não vai acontecer, porque se eu não tenho feedback do aluno, eu não consigo avaliar como é que está o progresso. A avaliação formativa, ela tem critérios, ela tem objetivos a serem atingidos. O critério não é a nota, o critério é o que é essencial para que ele pudesse aprender. Mas eu posso fazer um registro dos estudantes que eu não consegui alcançar de forma não presencial, e no retorno, eu posso deixar essas avaliações em aberto, tá? Mas isso eu vou estar fundamentado no meu projeto da escola, e eu vou desenvolver conjuntamente um projeto integrador em que ele vai ter que passar por circuitos para retomar. Nós vamos nos reinventar em termos de estratégias e organização de salas. A gente já viu, inclusive, que eu não posso falar em recuperar. Eu vou recuperar o que não foi sistematizado? Não, eu não estou recuperando. Para mim, não é uma questão de recuperação, mas é do que ainda não foi sistematizado. E aí eu vou perder a referência dos alunos que não, né, em termos de turma, e eu vou, inclusive, fazer tutorias paralelas diferente. Esse formato de aula, gente, de sala de aula, um atrás do outro, todo mundo junto, na mesma classe, na mesma turma, A, B, C ou D, ele existiu lá no momento em que eu precisava treinar soldados. E eu trouxe esse modelo para a escola. Só que a gente está falando de uma escola que vai se reinventar daqui para frente. Então, assim, a avaliação formativa, ela é importante, mas ela não é a panaceia para tudo, tá? Trazer o aluno para o centro do processo não é também negar aquilo que eu preciso alcançá-lo. Então, se eu identifiquei que um grupo de 50 alunos não aprendeu, eu não posso negar isso. Agora, sinceramente, se ele for aluno do terceiro ano, avalie e vejam como vocês podem fazer para diminuir esse tempo e fazer com que esse menino avance. Tá? Eu não posso... Mas é sério. De novo aqui, só um minutinho. Faz a próxima pergunta. Professora Elisângela, essa pergunta é do professor Elvis Vilela. Ele primeiro faz um comentário, né? O comentário é o seguinte: além de obrigar o fechamento das escolas e exigir que o ensino e a aprendizagem aconteça à distância, a pandemia do novo coronavírus aumentou os desafios na educação. A senhora acredita que o currículo em movimento diante das metodologias necessárias no ensino médio, assim como novas diretrizes avaliativas, atendem às atuais demandas? As diretrizes avaliativas já estão desatualizadas há muito tempo, tá? Eu acho que a gente tem que diferenciar diretrizes avaliativas de diretrizes normativas. O documento que eu vi que saiu recentemente é uma diretriz normativa, tá? Pode até chamar que é diretriz para avaliação, mas ali estabelece normas. Quando eu digo que, agora, ela me permite ir além, por quê? Quando ela diz que o compromisso é com as aprendizagens e é com a avaliação formativa, ela dá autonomia para a escola fazer diferente. Gente, o currículo em movimento, como o próprio nome diz, ele é dinâmico e ele precisa se reinventar. Nós vivemos um grande dilema com a Base Nacional Comum Curricular, e é um dilema mesmo, sério, e que nós vamos ter que discutir e enfrentar.
Mas o nosso currículo em movimento, ao adotar a pedagogia histórico-crítica, ela nos permite fazer um currículo moldado à nossa própria condição, entende? Eu preciso ter a autonomia de fazer uma leitura dessa realidade, da realidade de cada escola, e tentar e conseguir avançar. Agora, quando a gente fala em currículo, a gente está dizendo que eu trago um conjunto de conhecimentos que eu estou considerando essencial. Só que eu preciso voltar e me perguntar o que realmente é essencial, entende? Porque hoje, aquilo que eu via como... o menino não pode sair do ensino médio sem ver um conhecimento sobre... né, algo que eu nem uso mais muitos anos depois, mas é importante porque isso vai cair lá no Enem, então você vai ter que fazer a vinculação, você vai ter que vincular cada projeto de vida, cada grupo de estudante, com as suas necessidades, mas com aquilo que é essencial. Então, sair do ensino médio, sabendo buscar fontes específicas de conhecimento, conseguindo escrever adequadamente, conseguindo trabalhar o raciocínio lógico na construção e mobilização de um novo conhecimento, isso é essencial. Então, como é que nós estamos trabalhando e gerenciando esse nosso currículo? Se o nome diz que ele está em movimento, que a gente faça um movimento, que nós possamos usar as brechas que temos para fazer uma contra-regulação. Porque não adianta a gente ficar assim nesse momento, é o melhor documento, não é o documento, o que o documento tem de bom, o que o documento tem de ruim, eu vou ficar fazendo um XYZ. Vamos pensar assim, qual é o bom currículo? É aquele que atende à realidade do hoje. E esse currículo não foi pensado para a pandemia, nenhum foi. Quem está pensando no currículo da pandemia? Vocês. Não existe um currículo para a pandemia, existem orientações normativas para como eu faço, como eu vou fazer. E quem disse que a escola não tem autonomia, inclusive para pensar em outras estratégias normativas? Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse na gestão hoje da secretaria, não ia funcionar, porque eu ia trabalhar com uma mudança conceitual que eu não sei se nem daria conta de alcançar. Porque na minha cabeça, né, depois que você começa a perceber o que acontece no mundo afora, esse movimento, para mim, ele é de outra natureza. Ele é de outra ordem. Essa autonomia da escola tem que ser uma autonomia que vá fortalecer a gestão democrática. E como eu fortaleço a gestão democrática? Quando eu trabalho de forma participativa. E o meu aluno do ensino médio vai construir esse momento comigo. Ele vai precisar construir esse conceito. Olha, eu tenho recebido alunos que saem de escolas consideradas, né, tops, muito boas, etc. E aí chegam no primeiro ano lá do ensino superior comigo e não sabem organizar um roteiro de estudo. E não sabem adequadamente buscar uma bibliografia para estudar. Eles não aprenderam a aprender. E a gente já fala de aprender a aprender desde a década de 90. A gente precisa mudar a forma de ensinar, porque o nosso aluno mudou, não é só o aluno que mudou, não. Gente, o mercado de trabalho mudou. Tá? Há uma documentação pedagógica que respalde a autonomia? A LDB diz que cada escola tem autonomia para elaborar o seu projeto político-pedagógico. Nesse projeto, eu posso, inclusive, encontrar estratégias, porque nós estamos vivendo um momento, né, não pensado e único na nossa história. Então, toda e qualquer regra, ela está flexibilizada hoje. É lógico que a Secretaria de Educação, eu não critiquei nenhum gestor, porque, assim, cada um está tentando fazer aquilo que é possível. Como é uma rede, eu preciso dar, no mínimo, orientações básicas, mas a secretaria não tirou de nós a possibilidade de rever e propor algo diferente para o projeto da escola, tá? É claro que autonomia não é soberania, aí eu preciso compreender claramente que as normas e regras, né, da rede, elas precisam ser atendidas, mas elas são flexíveis, porque o currículo é flexível. Se eu encontrar alternativas para, não é recuperar, mas para mediar um conhecimento no retorno que não foi visto, eu posso, inclusive, fazer uma mudança tão ampla que eu posso acabar com a constituição de tantas turmas.
Eu posso fazer roteiros autônomos e híbridos. Eu posso continuar atendendo de forma remota alguns estudantes e outros não. Eu posso fazer eu posso mudar e usar várias estratégias que não se limitam às estratégias tecnológicas, entende? Quando eu falo que eu tenho uma estratégia avaliativa diferente, é porque eu pensei numa organização de um trabalho pedagógico que também foi diferenciado. É muito legal aprender a usar esses recursos educacionais abertos. É muito bacana quando um palestrante vem e diz, olha, como é que eu vou criar um formulário, como é que eu vou fazer isso? Aí eu acho muito legal, porque eu saio dali instrumentalizado. Mas quando um palestrante chega, como eu estou chegando dizendo assim, olha, não é só usar uma estratégia, entende? É mudar a tua forma de ensinar. É pensar em um novo ensino médio. É revolucionar o que você faz hoje. Diante das condições que temos, nem sempre poderemos fazer aquilo que desejamos. E eu sei disso. Muitos não estão conseguindo ser alcançados, e a gente vai precisar ser inteligente para inseri-los e incluí-los no retorno. Principalmente quem tem uma deficiência. Tá? Eu tenho uma sobrinha hiperativa, que está recebendo um volume, que está no 6º ano. Ela recebe um volume de tarefas para fazer por dia, que é desumano. Eu falo, cada professor está trabalhando no seu quadrado. Cada um continua dentro do seu espaço. São guetos, a gente precisa acabar com os guetos. Aí a gente tem que ligar na escola e falar assim, ela não consegue. E aí eu falei com a diretora, não é só ela que não consegue. Dá uma olhada se uma criança de 6º ano daria conta de dar retorno para vocês da quantidade de tarefas. Eu contei com a minha irmã, em uma semana, um total de 46 folhas que ela tinha que produzir e entregar, com 2 mediações na semana, porque ela não tem dificuldade de internet, mas ela tem 2 espaços de mediação. E a minha irmã teve que largar o trabalho, porque a minha sobrinha já perdeu 2 anos, nos anos iniciais, porque ela não conseguia se alfabetizar, ela tem hiperatividade com uma outra, com DEPAC. Então, ela tem uma distração muito grande. E aí eu continuo agindo da mesma forma como se estivesse em sala de aula. E aí eu conversei com a diretora tranquilamente, né, para tentar ajudá-la, porque se ela vai perder outro ano, mas ela não tem condições de preencher 46 folhas em uma semana. Ela não tem a menor condição. Então, como é que eu estou dizendo que, assim, eu fico, às vezes, preso muito à norma da secretaria, mas como é que está sendo o meu trabalho como docente? Né? Como está sendo o meu tempo? E aí, eu vou alimentar minha sobrinha também. Quanto tempo você tem ficado no TikTok? Eu descobri que a menina tem 100 milhões de seguidores. Vocês sabem o que é isso? 100 milhões de seguidores? E aí nós descobrimos que ela levantava de noite, pegava o celular que estava guardado e ficava até as 2 da manhã. Então, há outros monitoramentos que vão precisar ser feitos. As famílias também vão precisar estar atentas. Mas, olha, a minha irmã largou o trabalho, está dentro de casa, não é uma casa grande, mas ela tem um quartinho dela, né? O irmão dorme com a mãe, que ela já não consegue ficar, são idades muito diferentes, a casa é pequena, mas eles têm uma estrutura boa, vamos dizer assim, né? Não é luxuosa, mas boa. Mas há outros elementos que interferem aí. Então, também não é tirar totalmente o TikTok, isso dela, mas é encontrar esse caminho para trazer adequações, porque ela está conectada, né? Mas ela está conectada sem valor. Né? E aí isso está interferindo, e fazer um trabalho para que ela também entenda. Então, esse exemplo que eu tenho dentro da minha casa me faz conversar com vocês assim, vamos pensar, porque, 6º ano é muito diferente do menino do 1º ano. Será que é tão diferente assim? Né? Agora, esses meninos conseguem fazer muitas coisas. Conseguem fazer muitas coisas mesmo. Então, a gente também não pode subestimar, entende? Mas, para mim, o ensino médio, ele tem uma característica muito diferente, porque o menino do ensino médio, ele precisa projetar estrategicamente, né, os próximos passos da sua caminhada. Não é escolher a profissão, entenda? Não estou dizendo que ele tem no 1º ano escolher a profissão, mas ele tem que pensar no amanhã.
a gente precisa ensiná-los a aprender a pensar de forma mais estratégica. Mas eu já estou falando muito, né? Vai lá, Marcos. Desculpem. Então, Perdão. Professora, a gente vai para o último questionamento, porque o nosso tempo já tá quase estourando, mas eu quero já agradecer aí a sua bondade em nos ajudar aí nessa formação. Acho que foi muito proveitoso. Agradecer também os colegas que participaram aí, o José de Souza Silva, com muitos comentários. Eu queria ler todos, o Aldeir também, a Valícia, mas infelizmente nosso tempo tá meio corrido, né? Mas muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo. Vamos para o último questionamento da professora. Antes do último questionamento, deixa eu só fazer um pedido. Eu queria que vocês acessassem o Mente, né, para a gente fazer uma avaliação desse encontro, pode ser, Marcos? Você vai gastar 2 minutos para isso, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha janela do Chrome. Eu queria que vocês acessassem o www.mente, tá? E vocês colocassem esse código que aparece aqui na tela, deixa eu colocar ele código um pouquinho maior, é o 81, vou colocar lá no chat, tá? Você vai acessar o mente.com e você vai digitar esse número que está aparecendo aqui na tela e que eu vou colocar no chat. E você vai me dizer como é que você está saindo dessa formação hoje. Isso é bem importante para que eu possa continuar contribuindo com outros colegas depois, tá bom? E aí eu vou interromper aqui e daqui um pouco eu vou ver como que está a nossa nuvem. Tá certo? Vou colocar aqui no chat, só você entrar aqui, olha. Opa! Eu coloquei, tirei. Já está no chat, professora. Já está no chat? Já, o código também, 8118774. Ok. Entra no Mente, coloca... O Mente pode ser, por exemplo, um momento para você conversar com esses meninos, o que eles pensam, o que eles podem. Dá para fazer umas nuvens de palavras, nuvens de ideias, e dá para a gente trazer um conhecimento bem bacana. O Mente é um dos recursos educacionais abertos, por exemplo, que dá para a gente usar sempre no início de cada aula para fazer uma avaliação diagnóstica, o que eu sei sobre tal coisa, e dali eu vou avançando, ou para fazer um momento de sedimentação ou de avaliação de final de momento, né? E essas nuvens de palavras acabam nos contribuindo, nos ajudando a pensar os próximos encontros. É uma ferramenta bem tranquila, bem fácil de criar, gratuita, tá? Tem ela paga, se você quiser usar outros recursos, mas eu uso a gratuita bastante com os meninos e em momentos de formação, e tem sido bastante útil para mim, tá bom? Quem quiser tem informação, inclusive no site da EAP, tem falando sobre recursos educacionais abertos, os meninos explicam, tem vídeos pequenos. Hoje a gente aprende muita coisa na rede social, né? Então, como usar o Mente, como criar um Mentimeter, você vai ter, é uma ferramenta bem bacana, e eu queria que a gente usasse essa ferramenta para a gente encerrar esse encontro, tá? Volto a palavra para você, Marcos. Então, professora, a professora Luciana Rodrigues, ela faz um questionamento sobre, entende que determinados conteúdos são dispensáveis ou com menor importância no ensino médio, mas como fazer essa seleção quando a própria Secretaria de Educação engessou os conteúdos, nos tirando essa liberdade de selecionar o que eu, como educadora, considero mais importante? Eu nem sei como te responder, sabe, professora, porque eu não concordo com esse tipo de orientação. Eu não acredito que, assim, é uma contradição do que a gente vive. Nós estamos em um momento totalmente atípico. A secretaria tem a função de organizar, sistematizar, dar diretrizes gerais, até porque ela é responsável por uma rede pública de ensino, tá?
Então, quem sou eu para falar faça ou não faça? A gente vai precisar adequar, mas a gente vai precisar usar aquilo que está a nosso favor, porque ao mesmo tempo que ela fala faça, não sei se está passando um determinado conteúdo para ser cumprido, tá? Vocês podem dizer assim, nós fizemos uma avaliação diagnóstica de acordo com a realidade da nossa localidade, o currículo para esse período de pandemia está posto nesse projeto pedagógico, você sistematiza o projeto pedagógico, que ele é forte quando ele é coletivo, o problema é quando ele é individual, né? Nem tem que ser. E aí você submete o seu projeto pedagógico para a secretaria. Dificilmente você vai ter um gestor público dizendo que você não deve cumprir aquele projeto pedagógico feito a partir de um diagnóstico da realidade. Acho difícil. Então, às vezes, a secretaria, na tentativa de dar uma diretriz para todo mundo, ela coloca uma determinada trilha. E aí eu não sei qual é esse tipo de orientação, porque como eu disse para vocês, eu não trabalho muito com o ensino médio, né? Então eu acabo não acompanhando todas as questões. Agora a gente tem que separar. Uma coisa que eu acompanho nos anos iniciais, por exemplo, é que às vezes vem uma orientação de trabalho e a gente fica engessado porque a gente acha que aquilo, né, ali é o que tem que ser feito como ponto final, e não é. Eu vou fazer um registro do meu teletrabalho porque eu estou em casa e eu estou recebendo por isso, então isso é legítimo, é indiscutível que eu tenho que dizer as atividades produzidas, feitas, né, no dia de trabalho, encaminhar para o meu gestor. Mas aí se eu tenho que produzir tantas coisas dentro da plataforma para checar se o professor está presente, se o professor está fazendo, se o professor não está acontecendo, aí esses indicadores criados pela secretaria, eles perdem sentido quando a escola tem um projeto forte, entende? Eu entendo assim, se a escola tem um projeto forte, coletivamente, ela consegue, inclusive, apoio dos seus gestores para a sustentação desse projeto. Porque a gente tem aí que seguir determinadas normatizações, porque nós integramos uma rede pública de ensino, mas nós temos e vivemos uma gestão democrática assegurada por lei. Então, o que eu aconselho é, se fortaleçam coletivamente, se fortaleçam trabalhando juntos. A gente não pode, por estar em casa, estarmos afastados uns dos outros. A gente vai precisar planejar muito conjuntamente. A gente vai precisar, não é fazer um conselho de classe, a gente vai precisar fazer semanalmente a nossa coletiva, tentando entender como é que foi, quais os desafios dessa semana, e como encontrar alternativas para os desafios dessa mesma semana. Então, assim, a resposta, professora, eu não tenho, mas eu entendo que a gente tem uma lei que, por mais que tenha sido, esteja sendo, né, eu vou usar uma palavra bem forte, mas é como eu enxergo que ela está sendo estuprada, principalmente no artigo do ensino médio e na reforma que está sendo proposta ao ensino médio, né, e ela está sendo desconfigurada em função de um projeto político que desqualifica a profissionalização docente e que entende que ensino bom é ensino privatizado, e nós não entendemos isso. Porque eu entendo que, no momento de crise, o Estado tem que ser mais forte, e a gestão tem que ser pública, e o professor tem que ser, né, concursado. Eu entendo a educação como um direito público e subjetivo, mas essa lei nos assegura um princípio que tem que ser usado por todos nós. Agora, quebrar paradigmas, mudar momentos, não é ficar com foco na resistência, mas é pensar em possibilidades. Então, o que eu deixo aqui para vocês como palavra final é que a gente possa fazer processos contra-regulatórios para esse momento e para esse tempo, tá bom? Vamos só ver como é que ficou a nossa nuvem, gente. Deixa eu ver se vocês... Olha só... Olha como ela ainda está se movimentando, que coisa boa. Então, a gente termina esse momento, né? É um momento reflexivo, porque eu não entendo a formação continuada só como no momento de aprender uma nova técnica, né? Mas é pensar no fazer pedagógico. Que bom que alguns estão terminando pensativos, felizes, inclusive preocupados, porque a preocupação é isso mesmo, a gente precisa ter medo, inclusive, do novo, como é que eu vou fazer? A primeira vez que eu fui fazer uma live, eu fiquei com dores no corpo. A primeira vez que eu tive que aprender a compartilhar um documento, eu suava,
né? Então, são outras aprendizagens. E isso traz preocupação e não tem nenhum problema. Medo é um impulsionador para o crescimento, tá? Que vocês possam continuar, então, felizes, motivados. Que bom que gostaram. E que bom que a palavra reflexão, quando a gente percebe que ela está bem central, porque a nuvem traz isso, né? Ela está bem no centro, ela ficou mais forte. E que bom que eu consegui inspirar pessoas, porque eu quero ser uma professora que inspira, não uma professora que apenas ensina. E quando eu vejo que essa reflexão, junto com essa inspiração, né, ela traz a palavra, não só preocupada, mas ela traz em algum momento o alívio, é nisso mesmo. Se você tem a consciência que você está fazendo o seu melhor, e o que eu faço melhor hoje, não é o que eu vou fazer amanhã. Então, amanhã eu posso ser muito melhor ainda. E se a gente não está conseguindo alcançar todo mundo, certamente não é uma responsabilidade só nossa, né? Não é uma responsabilidade nossa, mas a gente pode servir de ponte, quebrar paradigmas e fazer diferente. Vamos trabalhar inspirando esses meninos e essas meninas que tanto precisam de professores como vocês. Um grande abraço, muito obrigada, passamos 3 minutos aqui do nosso horário, vou compartilhar depois essa nuvem com vocês, que vocês possam usá-las, que depois a gente possa refletir, né, nas palavras que ficaram mais no cantinho, o que aconteceu, né, o que apareceu para alguns, e a gratidão é de vocês e a gratidão é minha também. Tinha muito tempo que eu não falava para professores de ensino médio, e eu vou confessar que eu estava hiper mega preocupada. E gastei mais tempo organizando essa minha fala de hoje do que qualquer outra apresentação que eu fiz nos últimos tempos. Mas foi um momento rico e de aprendizagem para mim, né? Eu usei a última experiência de convívio com um menino de 14 anos, com meu sobrinho, para trazer para vocês. E eu percebi em 2 semanas como eu pude ajudá-lo a sair da sua casinha, simplesmente dizendo que ele podia sonhar, né? E fazendo com que a mãe entendesse esse sonho. Se ele vai ser um youtuber ou não, eu não sei, mas eu não estou preocupada com o resultado final. Mas no caminho, né, e na caminhada é onde a gente encontra a beleza, né, aí da paisagem. Então é isso, muito obrigada, tá? E devolvo a palavra para vocês. Professora Elisângela, a gratidão é toda nossa pela belíssima tarde que passamos aqui compartilhando conhecimentos. Eu tenho certeza que os nossos colegas, as nossas escolas, elas saem instrumentalizadas daqui, né, provocadas por discussões e também por novas estratégias aí de avaliação. Quero agradecer a todos os participantes também, tivemos aí mais de 100 pessoas ouvindo e bebendo aí dessa fonte de inspiração. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos, tá bom? Obrigada a vocês também, gente. Até uma próxima, se Deus quiser, né? Com certeza, vamos marcar. Obrigado, professora, foi um prazer. Obrigada, até mais.